Estamos em janeiro de 2016 e você está vendo e ouvindo a 75ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Mais uma vez nos estúdios da Rede, eu sou o Caio César. Eu sou o Felipe Min. E aí? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Beleza. Se você é uma pessoa sagaz, você percebeu que da edição de número 74 para esta, muitas coisas mudaram. Semana passou, alguns dias passaram, eu continuo com a mesma camisa, embora o cabeça esteja com camisa diferente. E nós estamos ainda no estúdio número 2 da Rede. Só para dizer que teve alguma coisa que mudou, mas a gente, assim como os grandes nomes da TV brasileira, deixamos episódios gravados para que a gente aproveite as férias. Exatamente. Então, nesse momento, provavelmente estamos em algum lugar dentro de um cassino, ganhando dinheiro, e você está aí assistindo esse vídeo. Mas a gente gravou a edição de número 74 e a edição de número 75 antecipadamente. Isso. E eu fui uma pessoa super prevenida, antecipei isso e não trouxe uma camiseta diferente. Eu vim de São Paulo com 2 camisas, cara. Pois é. O cara é sagaz. É, sagaz. E então, nessa edição de número 75, infelizmente não dá pra gente agradecer os comentários da edição de número 74. Mas a gente espera que tenha muitos comentários, que muitas pessoas tenham falado coisas muito relevantes e que o pau esteja quebrando lá nos comentários do aindasemno.me. Especialmente depois das suas afirmações ultrajantes. Né? Os fãs de Lenny Kravitz devem estar já armando um piquete na porta da minha casa. Todos os 15 fãs de Lenny Kravitz no Belo Horizonte. Mas beleza, acontece. Isso aí. Mas espero que já tenha dado tempo de você escutar Terciopelados, espero que tenha dado tempo de você dar uma lida nas recomendações que a gente deu. E esta edição é uma edição de férias, é uma edição que, para ajudar você a trabalhar nesse 2016 que está começando, melhor. Teoricamente vai ter acabado o ano, né, cara? Teoricamente vai ter acabado o ano. Esse mês, 4 dias. Esse mês que está durando uma década, né? Mas vai ter acabado o ano e você já está colocando em prática as suas resoluções de 2016. Imagino que você já deve ter chegado da academia, né, ou daquela sua corridinha no parque, e agora você vai trabalhar. E uma coisa muito importante que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, especialmente a gente que prega. Prega é um negócio complicado, né, bicho? Toda vez que eu falo prega, eu recebo uns feedbacks falando que quem prega é pastor. E tendo em vista a minha relação com a religião, eu acho que eu devo parar de pregar, né? Mas eu posso usar fita adesiva, super bonder, tem um pouquinho de super bonder no meu dedo aqui. Mas aí seria colar. Isso. Mas enfim, uma coisa que a gente bate bastante na tecla, que é a de trabalho remoto. E o trabalho remoto ele demanda muita disciplina, né, cabeça? Essa ideia dessa pauta aqui surgiu exatamente de umas inquietações, assim, né? Então, agora que eu estou aproveitando as benesses da autonomia, a autonomia é ótimo, cobra um preço alto de você largar dela depois, eu já tenho percebido isso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, exige de você um nível de concentração e um nível de produtividade muito alto. Com grande poder, vem grande responsabilidade, exatamente. E eu fico pensando como que você consegue lidar com as tentações do mundo exterior, com lidar com várias coisas ao mesmo tempo, profissionais, e fazer isso funcionar, entendeu? Cara, a disciplina para você fazer isso acontecer é um negócio complexo. Isso. E é uma disciplina que não só quem é autônomo ou quem cuida necessariamente do próprio negócio, mas você que está dentro de uma empresa e certamente você não vai fazer uma coisa só ao longo do dia. E como é que você consegue priorizar o que está acontecendo junto com o que pode vir? Então, às vezes você está fazendo uma demanda, pinta uma outra demanda muito mais urgente, de fato urgente, quando o as soon as possible é real. E como é que você consegue encaixar tudo e entregar tudo no fim do dia? Tem umas coisas de Scrum que às vezes ajudam, né? Embora eu não seja especialista em Scrum, mas tem um negócio de você sempre contabiliza quanto de hora homem é para cada tarefa. Isso é para aquele esquema de quando você está fazendo uma atividade grande e aí chega uma demanda do mesmo cliente ou da mesma
da mesma chefia ou do mesmo setor, que pode te atrapalhar a concluir aquela. E aí você sempre leva em conta, faz esses cálculos para falar, olha, eu vou precisar de mais tantas horas para fazer isso, então aquele deadline anterior ele se perde um pouco, ou então eu vou ter que postergar esse. Você joga com o custo e o benefício disso daí. Isso pode ser uma boa dica, né, cara, para esse negócio. Para as coisas do dia a dia, especialmente trabalhando em casa, cara, tem um monte de receitas. Né? Eu trabalho em casa há um tempo, o máximo que eu posso. Né? Tem coisas que não dá para eu continuar em casa fazendo. Mas você criar uma rotina, isso é importante, cara. Você criar uma rotina, separar os ambientes, por mais que seja uma kitnet, cara, você separar os ambientes, esse é o ambiente de trabalho. Aqui eu não vou fazer outra coisa a não ser trabalhar. Entendeu? Isso é muito importante também. E dedicar hora. Eu tenho percebido que a rotina, eu ainda sou daqueles que tem que trocar de roupa para dizer que estou trabalhando. Mas isso é importantíssimo. Mas, por exemplo, Marcos Arthur, que já apareceu em alguma edição dele sem nome, que roda comigo há 42 formas, ele fala que isso está na cabeça. Então, um dia que a gente saiu a gente foi para um lugar de trabalho remoto lá em São Paulo, eu estava de calça, camisa, num calor saárico existe? Enfim. E ele tava de bermuda e camiseta. Eu falei, cara, ele falou assim, tá aqui, ó. E tá aqui. Ele não tá no... Olha, mas aí o importante é que vocês mudaram de ambiente, você foi para outro lugar. Sim, mas ele disse que o dia inteiro ele consegue... Bom, ele deve ter um autocontrole gigantesco. Porque uma vez que você faz, eu já vi gente que trabalha com isso, recomendando, cara, não trabalhe de pijama. O cara do Oatmeal, ele fala isso. Não trabalha de pijama não, bicho, senão você tende a não levar o seu trabalho a sério, não sei o que e tal. Não, pijama não, mas às vezes eu troco pijama por uma roupa que não seja a roupa que necessariamente... que é uma roupa de ficar em casa, tipo, e ele fala, olha, isso e não é só ele, um monte de gente fala, que é importante você realmente se preparar, sabe? Se você está trabalhando na mesa da cozinha, não fica snack todo tempo, não. Tem a hora, tem a coisa certa, tenta definir esses limites, isso é importante, cara. Né? E desligar as coisas. A gente critica muito a ida das intempéries externas ao trabalho, né? A gente às vezes critica bastante uma empresa que bloqueia as mídias sociais, o acesso às coisas, com a questão da produtividade, né? E a gente se distrai o tempo todo, é muito fácil. Mas quando você está no ambiente da empresa, você tem um colega que te chama de volta para o trabalho, né? Se aquele colega ele está sentando à sua frente, ele tem uma atividade muito importante para fazer, ele pode até participar da piada, mas ele volta para a atividade. É igual na sala de aula, né, bicho? Tem aquele mala que fica o tempo todo enchendo o saco, e tem a galera que dá o toque, é um toque indireto, tipo, agora eu vou prestar atenção aqui. Tipo, agora acabou a brincadeira. Então, no ambiente de trabalho, isso costuma acontecer. Quando você está sozinho, é mais difícil. Então, você tem que fazer o bloqueio. E uma coisa que eu aprendi, cara, especialmente nesse meio pro final de 2015, que foi... eu dei uma segunda chance pro Facebook, sei lá, nessa 7ª chance que eu dou pro Facebook, de tentar trabalhar com o Facebook. E cada vez mais eu me convenço daquilo que eu já falei em outros momentos. Para o ser humano, para o indivíduo, o Facebook pode ser bem interessante. Para as marcas, não está se mostrando mais interessante. E o que é interessante para o indivíduo, para o cara comum como eu e você, é justamente você ter a possibilidade de conversar com outras pessoas, etc. Beleza, então existe o Messenger do Facebook, que é bem interessante, e existem os grupos. Os grupos rola discussão legal no Facebook. A chance que eu não consegui tirar proveito do Facebook, a coisa que eu não consegui tirar proveito do Facebook, é do Newsfeed. E por mais que o Narcélio, que é grande comentador do blog aí, ele insiste bastante que é uma questão de você saber montar o seu newsfeed. Quem é o cara que você segue e tudo mais, que aí o seu newsfeed vai ser bacana. Ou eu não desenvolvi essa competência, essa habilidade, ou realmente tá difícil. Porque é muito desgaste.
Agora, nos grupos, a coisa funciona muito bem. Eu participo de grupo de audiovisual no Facebook, que a coisa funciona legal, grupo de marketing, que é bacana, e assim a coisa anda de um jeito muito legal. Então, o que eu fiz, cara, para me policiar? Desinstalei o aplicativo do Facebook, de celular e de tudo, né? Então, não rodo mais o aplicativo do Facebook. Você tem um ganho nisso que é da bateria. A bateria do seu celular vai durar muito mais. Embora no meu celular eu não tenha esse problema de bateria, mas você vê uma diferença de rendimento. O seu plano de dados vai agradecer. E deixei o Messenger instalado por um tempo, e agora eu até desinstalei o Messenger também por causa da distração. E deixei só o gerenciador de página e o aplicativo de grupo, que o Facebook tem um aplicativo de grupo. Então você não vê a sua newsfeed, aquelas pessoas malas, no meu caso os batedores de panela. Você não vê os batedores de panela e não vê nada disso. E você vê as coisas dos grupos. Então, se você quer até aprender algo ou tirar uma dúvida, você vai lá no aplicativo do grupo e tira a dúvida no grupo. E isso diminui um pouco a questão do rabbit hole, né? De você entrar num negócio e cair no outro mundo e sua produtividade foi pro saco. Que é o que acontece muito quando eu precisava fazer alguma pesquisa e aí você entra... Cara, pra mim são duas coisas. Tipo, YouTube e Wikipedia, fodeu. Uhum. Porque você entra num artigo e aí você vai descendo, ou então você entra num vídeo e vai vendo os relacionados, até a hora que você não sabe como é que você sai. Entendeu? Você entrou ali para tirar uma dúvida de 15 minutos ou de 5 minutos e você tá lá uma hora e meia. E aí você olha o relógio e fala, 3 da tarde, não, beleza, ainda tem mais 2 horas e meia para entregar isso. E o tempo vai passando, você não consegue... É muito de motivação também, você tem que começar a te tirar da zona de conforto toda hora para conseguir fazer o negócio funcionar. Uma coisa que eu percebi agora, principalmente, a hora que eu mais detestava do dia, as horas, que era o deslocamento para o trabalho ou do trabalho, elas pelo menos cumprem uma função de te bloquear, entendeu? Então assim, estou indo para o trabalho, não vou me preocupar com o que está na minha casa, vou para o trabalho. Voltando do trabalho, deixo o que está no trabalho lá, estou indo para casa. E agora está tudo no mesmo lugar, né? Então, ou você trabalha muito, porque você está muito, muito fácil, ou você começa a trabalhar em horas esquisitas, não tradicionais. Não convencionais, ou você começa a levar o problema de casa, porque é a mesma coisa, ou você fica indo e voltando toda hora do... Talvez o negócio é você ver a médio e longo prazo o que te proporciona. Eu já percebi que eu sou mais do trabalhar em momentos que não são os melhores. E isso não é a melhor coisa de todas, não. Né? Você acaba trabalhando de madrugada, você acaba emendando momentos que você poderia estar fazendo outras coisas e você está lá trabalhando. E aquilo não sai da sua cabeça, isso é ruim. Mas o pior é o negócio do cigarro. Você sabe que é ruim, mas você não consegue não fazer. Sabe? É um negócio que te dá até desconforto de quando você se vê nessa situação. Então é uma coisa de se policiar mesmo, né? E às vezes ter alguém para te chamar, assim, isso é importante, né? Que senão vai. Ou ter outras atividades, né? E às vezes sair de casa para fazer uma atividade física, alguma coisa assim pode ajudar, né? Isso não me ajuda, porque eu não sou o cara da atividade física, isso é mas enfim, é algo para que pode ser que ajude, sabe? E tem a gente estava falando, tem algumas literaturas que ajudam nesse ponto, né? Sim. Eu comecei a ler o Paradoxo, eu comecei a ler o Getting Things Done. Muito bom o livro. Eu comecei a ler ele, na verdade não foi nem por causa da produtividade do trabalho. Eu assinava um podcast de fotografia chamado The Art of Photography, que o cara falou assim, GTD para fotógrafos. Eu falei, que porra é GTD? Aí eu fui descobrir que era Getting Things Done, e aí eu comprei o livro, comecei a ler e não terminei. Tem uma paródia, assim, enquanto você falou, cara, tem uma paródia que a gente falou de festivos. O Kramer tem um negócio muito massa que é TCB. TCB? Taking Care of Business. Que é o GTD, que é a brincadeira deles lá com a coisa do GTD. Que você tem listas, né, cara? É tudo muito baseado em lista. Tem um aplicativo que eu uso, eu li o GTD, segui o método do GTD, quem me aplicou foi o Fabrício Marchesini, que hoje está no Melius. Ele me aplicou no GTD e eu li, gostei bastante.
E algumas coisas ficaram. Eu li já tem um bom tempo, deve ter sido o quê? 2008, 2009, sei lá, que eu li o GTD. E algumas coisas ficaram, que é de fazer lista. Fazer lista me ajuda pra caramba, cara. E tem um aplicativozinho que tem no Android e tem a versão web dele, que é muito boa, chama Workflowy. E ele você faz... É legal a tagline dele, que é Make Lists, Not War. É muito bacana. Você trabalha com lista e vai marcando o que é que você contemplou, o que você não contemplou e tal. Aí você completou, é muito bacana. Agora você tem que encarar a lista como um negócio para ser resolvido, né? Não adianta você escrever a lista e deixar as coisas... Não, por isso o aplicativozinho é legal, que ele pode ficar um widgetzinho na sua tela te lembrando das coisas que você tem que fazer. E aí o Google Keep também tem isso. E o Google Tasks, que você pode criar lista com coisa no calendário. Então quem usa Google Calendário, se você não usa Google Calendário, você caiu na segunda rodada do campeonato de ser amigo do Caio. Sabe? Você ficou lá longe. O Google Calendário é um negócio que ajuda muito, resolve muito a sua vida. Sim. E você pode ganhar muito usando essas coisas de o software, o aplicativinho Inbox do Google, que é uma alternativa ao Gmail. Você continua tendo seu Gmail, mas você usa um aplicativo Inbox, você pode criar tarefas. O Inbox ele tem umas coisas legais, você já ouviu? Cara, eu usei o Inbox, mas eu tava olhando no telefone. Eu usei Inbox, mas não consegui. Eu sou tão... Você tem que entrar no mindset do Inbox. Isso, eu tô tão à vontade no Gmail que eu não consigo... O mindset do Inbox é tipo, você me mandou um e-mail me cobrando uma coisa. E aí eu posso setar uma tarefa que é te responder esse e-mail a tal hora. Então esse e-mail some e ele volta a tal hora para me... Tipo, ele vira um e-mail não lido dali a um tempo para me lembrar dessa tarefa. Você pode criar tarefas a partir de mensagens e aí ele já sincroniza com o seu calendário. Uma coisa ótima do Google Calendar e do Inbox, que aí vem das integrações e tal, que é o esquema de você, por exemplo, esses voos todos que eu faço para cá, não sei o quê, eu compro o voo, o e-mail já vira uma tarefa no meu e-mail. Então eu já sei que dia tal... Tem algo para fazer, e aí o Google Now trabalhando com você, né, falando, você tem que ir para lá, se você quer chegar a tempo no aeroporto, você tem que sair agora. E é uma coisa legal aí do GTD também, que ele fala que é você tirar as coisas da sua cabeça e ir anotando para você liberar a cabeça para... E você falou do liberar a cabeça, cara, uma recomendação de leitura seguinte ao GTD é um livro chamado Bit Literacy, do Mark Hurst. Esse é um livro que está uma barganha na Amazon, está menos de $1, né? É um livro muito barato para você comprar no Kindle e ler. Não sei se nenhum desses dois livros tem versão em português. Então, já que nós estamos em janeiro de 2016, aquela matrícula no curso de inglês, no mínimo Duolingo, bicho. No mínimo Duolingo instalado, você tem que ter. Mas do mínimo não, cara. O Duolingo ele tem empresas reconhecendo o Duolingo. Pois é, não, mas eu falo no mínimo porque ele é um negócio gratuito. Sim. Assim, na pior das hipóteses, esse deve ser o seu esforço para aprender o segundo idioma. Ou faça lá um cursinho de inglês para você parar de depender de legenda. Né? Até a sua vida do BitTorrent vai ser mais legal. Mas o livro se chama Bit Literacy. E no Bit Literacy ele tem uma coisa que é muito legal, que é o Let the Bits Go. E uma coisa do Let the Bits Go é, tipo, desassine uma pancada de newsletter que você assina. Porra, a gente fala tão bem. Não, newsletter é um negócio muito bacana, mas às vezes você fica cluttered de newsletters. Então, desassina. É um negócio que tem muito a ver com o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que faz você querer olhar o Facebook o tempo todo, faz eu, por exemplo, querer entrar no Reddit o tempo todo. Então eu desinstalei o Facebook. Uma coisa que eu estou aprendendo é também dar uma reduzida no Reddit. E é batata, cara. O tempo que você gasta lendo essas coisas é um tempo que você poderia estar gastando lendo um livro, por exemplo. Sim. Entendeu? Ou vendo um filme bacana. Então, e ao invés disso você está lá lendo o Facebook, no meu caso, passando raiva com os batedores de panela. Então isso é muito chato. Né? E você pode ganhar muito tempo. Então o negócio de Let the Bits Go é uma coisa também de você... Passou muito tempo que você não respondeu aquele e-mail, ele perdeu o contexto. Cara, apaga. E isso, na hora que eu li, cara, me deu um terror. Mas recente, e eu li esse livro, o Bit Literacy, há muito tempo. Mas no ano passado, 2015,
num podcast que eu recomendo veementemente, chamado Reply All. No Reply All, um dos caras, eles recomendam que um determinado dia do ano seja o dia de você decretar e-mail bankruptcy. Você decreta a falência do seu e-mail. Tipo, pega seu inbox, seleciona tudo e deleta. E sem dor na consciência. Deleta. E boas. E isso é o let the beats go. Tipo, cara, você não conseguiu resolver aquilo? Tem essa... Não resolva e parte pra frente, entendeu? Existe essa angústia também, né, cara? Que é não zerar a caixa de inbox. Inbox zero, eu consigo. Isso vem do GTD. Não, sim, mas é a questão, por exemplo, eu gosto muito da newsletter do Quartz. Aham. Que eu assino, leio todo dia. Só que às vezes eu não leio. Então eu deixo ela como não lida. Uhum. Aí você vai vendo... Aí vai acumulando. Isso. Só acumulando. E aí uma hora perde-se o... A coisa, você até desanima, né? Aí uma coisa que eu aprendi com isso, cara, eu uso muito o Google Keep. Chega uma newsletter que eu acho bala, e aí eu dou uma olhada nela, do Farol, dá uma olhada nas coisas bacanas, pega um link do que o cara recomendou e eu guardo no meu Google Keep. Então o meu Google Keep tem um monte de coisa ali, tem gente que usa o Instapaper, e enfim, a ferramenta como eu sou um cara meio... que gosta de sofrer com as ferramentas do Google, que aí daqui a 2 meses eles vão lá e falam que o Google Keep não deu o que tinha que dar, eles vão e matam o Google Keep. Mas enquanto isso eu estou lá usando o Google Keep e tem algumas coisas de cor, que o Google Keep você pode dar cor para as coisinhas, que são as coisas de tipo, ler depois, ler quando eu tiver um tempo, então dica de pauta, dica de coisa, isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. E para produtividade, e para você, porque uma coisa que a gente sente muito é a pressão de fazer coisas novas o tempo todo. E não necessariamente essas coisas novas são coisas boas. E uma coisa que eu aprendi é uma adaptação que eu faço. Eu li isso, agora eu já não me lembro mais onde que eu li ou ouvi, mas era o seguinte, era um exercício do envelope dos cartões, ou da caixinha dos cartões. Que é toda hora que você tem uma ideia, escreve essa ideia no cartão e guarda na caixinha ou guarda no envelope. Eu faço isso com o Google Keep. E aí, para você ver se aquela ideia é boa, e para você ver se a coisa está vingando, você volta ao cartão e vê e lê se aquilo ainda faz sentido. E se faz sentido, você complementa com alguma coisa. E aí você vai vendo das tantas ideias que você tem, quais daquelas que tem futuro são aquelas que tem muitas anotações, que tem muitas coisas. Que aí é uma coisa da gente aprender a amadurecer uma ideia antes de lançar. Sim. Né? Eu tenho feito isso muito com a rede, de amadurecer coisas antes de lançar. E de você ver se uma ideia é boa. Que aí você vê se ela ficou ali jogada, é porque talvez ela não seja muito boa ou não está no momento dela. Então eu faço isso com o Google Keep. Então eu marco algumas coisas com uma determinada cor, e aí o próprio Google Keep organiza. As coisas que você vai e mexe, elas vão para o topo. E aí a coisa que está lá no topo, que eu estou mexendo muito, falo, opa, isso aqui é um negócio que dá gás. O Austin Kleon faz isso, ele recomenda isso com, enfim, você tem um caderninho e você anota. Ele fala exatamente, você não precisa, só porque a ideia é boa, ela pode ser revisitada daqui a 2 semanas. Então é o tempo de amadurecer, cara. A gente tem aquela coisa imediatismo de fazer o negócio, tem que dar um tempo pra coisa e fica legal. E a pior coisa é você lançar um negócio na pressa e depois reler ele, e isso acontece demais comigo. Texto no blog, você fala assim, putz, poderia ter trabalhado essa ideia melhor. Mas aí é um esquema, cara, que a gente tem que entrar num negócio de produtividade, que eu me vejo fazendo isso bastante, cara. Mas o que tenho que produzir, tenho que lançar, tenho que fazer coisas. E às vezes as coisas ficam atropeladas. Temos que entrar num ritmo de produção que algumas ideias podem ficar ali amadurecendo. Uma coisa que eu vejo isso, você consegue ver isso acontecendo, é nesse podcast, o Reply All. Eu percebi, isso me deu um cliquezinho escutando um outro podcast que é do mesmo grupo, Gimlet Media, que é o Startup. Os caras trabalham isso. E eu vejo isso muito no This American Life, que são podcasts muito massa e que você vê que uma história, ela demora tipo 4, 5 meses, um episódio do podcast demora 4, 5 meses para ser produzido. Aí você fala, caramba, às vezes... É o tempo de maturação. E você vê que o cara não está fazendo uma única coisa ao mesmo tempo. Ele está fazendo 4 coisas, uma é para essa semana, que eu estou fazendo já há 2 meses, a outra é para tanto, que eu já estou fazendo, sabe? Você entrou num ritmo de produção que te permite isso. Isso é fundamental, tentar ter esse ritmo. E quando a gente trabalha com comunicação, especialmente comunicação digital,
isso é meio negligenciado, as coisas de médio e de longo prazo. Tem um trabalho que eu gosto de dar para os meus alunos, que é você pensar a comunicação de uma empresa para 18 meses. Você vai fazer planejamento para 18 meses, é 1 ano e meio. Você vai fazer um negócio para até o meio do ano que vem, cara. Você vai fazer um negócio para... E isso a galera dá uma travada. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer planejamento para um mês. Fazer planejamento, não. Vamos fazer o planejamento, que planejamento de conteúdo que você vai fazer para 1 ano. É difícil para chuchu. Não é fácil. Eu tenho dificuldade de fazer, porque você tem um monte de outras atividades, sim, mas você tem que fazer. Porque senão você perde um monte de trem. Sim. Eu aprendi isso, cara, quando eu fazia estágio ainda, isso foi o quê? 96, 97, numa empresa que nem existe mais, que era o Kit Eletro. Que eu lembro que uma das primeiras atividades que me colocaram para fazer, me deram o calendário comercial. Eu não sabia que existia o calendário comercial. Me deram um calendário comercial e falaram assim, você vai agora planejar o que a gente vai fazer até, era tipo fevereiro, você vai planejar o que a gente vai fazer até o final do ano. Eu falei assim, como assim até o final do ano? Aqui, ó, tá aqui o calendário, cara. Se vira. Então tinha coisas pensadas que assim, ó, já chegou a época, aí é o negócio de você entender a necessidade de um software para gerenciamento de projeto, como que faz sentido você ter um Basecamp, por quê? Ó, tem uma coisa que deve acontecer lá no dia 22 de março. Essa coisa tem que começar a ser feita... 6 semanas antes, e seja... Aí, sabe, aí as coisas começam a se engrenar. Se você fica apagando incêndio, nunca dá certo as coisas. E aí é o negócio da procrastinação. Você começa a tentar eliminar a procrastinação. Estou falando, mas é difícil demais colocar isso para funcionar. Mas é uma recomendação. 2016, ó, estamos juntos. Estamos juntos, ó, tentando fazer isso funcionar. Fechando, a gente pode falar então de rotina. Rotina. Cria rotina. Cria rotina. Utilize essas muletas. Tipo, o aplicativo que te lembra, o calendário, a listinha de tarefas. Isso é muito importante, cara. Um antagonismo. Para ser produtivo é preciso ter calma. É preciso ter calma. As boas ideias, elas demandam tempo, na maioria das vezes. No episódio anterior a gente falou de consistência, né? Isso. Se o negócio é bom, ele fica bom ao longo do tempo. Se a sua ideia é boa, ela vai prevalecer. Entendeu? Corte as distrações. Isso. Não tenha medo de perder, cara. Abandone o fear of missing out. Pode perder, não tem problema não. E também deixa as coisas embora. O que deixou de ser relevante. Vai embora. Isso. O let the bits go. Eu falo uma coisa muito legal quando eu falo de abandonar o Facebook e tal. Muita gente questiona e fala assim, mas pô, sei lá, 90% das notícias que eu leio eu vejo pelo Facebook, as informações e tal. Sabe o que eu penso sobre isso? Se uma coisa é muito importante, ela vai chegar até você. O cabeça vai ler no Facebook e vai me recomendar. Ou uma coisa que eu acho que é muito massa, eu vou ver em qualquer lugar e vou mandar pro cabeça. Então você não precisa estar ligado em tudo o tempo todo. Você tem uma rede de amigos que pode te ajudar nisso. E eles já te ajudam, sabe, inconscientemente. Isso. Né? Se a coisa é importante, ela vai chegar até você. E é isso que a gente quer passar para 2016. E a gente tomara que a gente consiga aplicar isso ainda sem nome também. Vamos lá, vamos que vamos. Isso aí. Valeu, cabeça. Até a próxima. Até mais, valeu. Falou. Ih, a bateria vai acabar. Eu fiquei com medo, velho. Eu fiquei olhando a bateria.